Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês na área videoaula de hoje, capítulo 20, grandezas proporcionais. Por que a gente espera tanto para falar desse assunto? Vocês já vão entender. Cara, não é difícil. Mas qual é o problema aqui? Eu dependo muito da interpretação de vocês. Então, dependo muito que vocês realmente leiam as questões, que vocês estejam acompanhando assim muito bem o entendimento das questões, tá? Então, antes de eu seguir, eu queria lembrar vocês que é muito importante que você reveja o vídeo de razão, reveja o vídeo de proporção, tá bom? Por quê? Grandezas proporcionais dependem da razão e da proporção. Beleza? Tá, vamos lá. Esse é o tipo de matéria que a gente tem que passar para vocês cheio de dedo mesmo, tá? Ideia de grandeza. O que é uma grandeza? Podemos entender como grandeza tudo que pode ser medido, contado. Como vimos em unidades anteriores, as grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou diminuídas. E é comum encontrarmos no dia a dia situações em que duas ou mais grandezas estejam relacionadas. Por exemplo, você já ouviu a expressão preciso correr contra o tempo. Nesse caso, as grandezas velocidade e tempo estão relacionadas de alguma maneira. Se considerarmos uma máquina de costura, por exemplo, podemos relacionar as grandezas tempo de funcionamento e produção. Quanto mais tempo a máquina estiver em funcionamento, ou funcionando, né, maior será a produção. Vocês vão escutar muito isso. Vamos lá. Para entendermos um pouco melhor como as grandezas fazem parte da nossa vida, vamos imaginar a rotina de Paulo. Ele acorda e toma 200 mililitros de leite com 50 mililitros de café e come 2 pães de aproximadamente 50 gramas cada. Para chegar ao trabalho, gasta 15 minutos no trânsito e sobe 9 metros de escada. Às 12 horas e 50 minutos, ele sai do trabalho e dirige cerca de 12 km por 1 hora até o local em que estuda. Antes de iniciar os estudos, almoça em um restaurante que vende comida por quilo, onde come em média 650 gramas de comida e uma fruta. Ao sair do local de estudo, às 16h30, retornará para casa, dirigindo por 40 minutos. Ao chegar em casa, toma um banho de 7 minutos, com uma vazão de água de 2 litros por minuto. No texto sobre a rotina de Paulo, todos os valores em destaque representam grandezas. São todas as unidades que a gente usa para medir alguma coisa, né? Em nosso cotidiano, temos contato com outras situações que também envolvem grandezas, como a verificação da capacidade do computador, gigabytes, o consumo em quilowatts-hora de energia elétrica de sua casa, a distância em metros ou quilômetros que você percorre todos os dias de casa até a escola. Deixa eu ver se eu tô... tá. Boa. Eu vou estar pulando essas coisas, essas atividades aqui. Isso daqui é para fazer presencial, né? Então não existe a necessidade. Grandezas direta ou inversamente proporcionais. Isso daqui, cara, é importantíssimo. Vocês vão estudar muito isso agora, claro, quando a gente estudar, antes da gente falar, né, de regra de 3 simples e composta, principalmente na composta. Isso aqui a gente vai ver muito, isso aqui é muito importante, tá? Qualquer concurso a nível de oitava série, a nível de 9º ano, né, que é o de fundamental, cara, isso aqui cai muito. Soldado do bombeiro, soldado da PM, FATEC, Cefet, tudo isso daqui é importantíssimo e normalmente é a parte mais difícil. Por quê? Depende muito da interpretação, e interpretação a gente sabe que é um problema assim do aluno brasileiro, né? Eu me incluo nessa também, que eu tenho muita dificuldade para interpretar até hoje, tá? Lógico, eu tenho mais facilidade porque eu tenho mais experiência.
É por isso que eu vou com mais calma nesse tipo de matéria aqui, que eu tenho consciência que o aluno normalmente ele erra, tá? Erra muito nisso daqui. Aonde que normalmente a gente vê, né? Essas situações que a gente acabou de passar aqui no livro. Quando você entra no carro, a velocidade ela é calculada, né, em quilômetros por hora. Então, isso tudo aí está no nosso cotidiano. Às vezes você nem percebe, de tanto que você escuta, você nem percebe, mas está tudo ali. Tá bom? Agora, o que seria uma grandeza direta ou inversamente proporcional? Grandezas diretamente são grandezas que elas se elevam ou diminuem ao mesmo tempo. Vamos dizer assim, elas estão ligadas de maneira direta. Se eu preciso aumentar uma grandeza, a outra vai ter que aumentar também. Se eu preciso diminuir uma grandeza, a outra vai diminuir também. Inversamente, funciona de maneira inversa. Ao mesmo tempo que eu diminuo, eu vou estar aumentando a outra. Ao mesmo tempo que eu aumento, eu vou estar diminuindo a outra. Exemplo clássico. Eu estou precisando de fazer uma obra aqui em casa. Se eu contratar um pedreiro, eu vou demorar 2 dias. Se eu contratar 2 pedreiros, o que está acontecendo? Eu estou aumentando a minha mão de obra. Aumentei a mão de obra. O que vai acontecer com o tempo, o prazo? O prazo ele vai diminuir. Então, ao mesmo tempo que eu aumento, eu diminuo o outro lado. Então, aumentei um, diminui, grandezas inversamente proporcionais. Mão de obra e tempo inversamente, porque quanto mais gente trabalhando, menos tempo eu vou resolver as questões. Velocidade e tempo, quanto mais rápido eu ando, menor é o tempo que eu levo de viagem. Tem diversos exemplos que a gente faz. A produtividade e a mão de obra. A mão de obra ela é inversamente ao tempo, porém ela é diretamente a produtividade. Se eu tiver mais gente trabalhando, eu consigo entregar mais produtos. Então, aumentei a mão de obra, eu consigo aumentar a quantidade de produtos que eu entrego. Tá? Então, vocês estão entendendo o lance da interpretação? Porque você tem que entender o que está acontecendo ali. O exercício ele vai te passar uma situação, ele não vai falar para você se a grandeza é diretamente ou inversamente. Você tem que ler e você tem que interpretar. Essa é a dificuldade do exercício. Porque a conta em si ela é ridiculamente fácil. Vamos lá, vamos dar seguimento aqui. Deixa eu ver aqui. Eu mudei a posição do meu microfone, que eu estava dando pancada aqui no microfone toda hora. Vamos analisar agora 2 situações que envolvem grandezas. Você verá como o conceito de grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais são empregados. Primeira situação. Em uma panificadora, famosa padaria, foi feito um levantamento que relaciona o consumo de farinha à quantidade de pães produzidos, chegando ao seguinte resultado. Então não vou nem ler mais, vamos lá. Aqui a situação é a seguinte: pães e farinha. Se eu aumento a minha quantidade de pães, o que vocês acham que vai acontecer com a quantidade de farinha? Vocês acham que eu preciso de mais farinha ou de menos farinha? Se eu aumentei a quantidade de pão, cada pão daquele ele vai levar um número X de farinha, eu vou estar precisando de mais farinha. Então, aumentei o pão, aumentei a quantidade de farinha. Vamos lá. 24 pães, 1 kg de farinha. Observe que é possível continuar a tabela escrevendo outros valores para as 2 grandezas. 1 kg de farinha, 24 pães. 1,5 kg, 36 pães. Ao mesmo tempo que eu aumento essa, a outra tem que aumentar também. 2 quilos é o dobro de pães. 4 quilos é o quádruplo de pães. Tá? Então, o que está acontecendo aqui, por exemplo, da primeira para a última, eu multipliquei por 25. Da primeira para a última, do outro lado, por 25 também. Proporção. Está aumentando de maneira proporcional. Certo? Foi-se a página 180, vamos pegar aqui a 181. Note que se uma das grandezas é multiplicada por 25, por exemplo, a outra também é. Tais grandezas são diretamente proporcionais. Podemos escrever assim a seguinte proporção. Voltou para a matéria anterior.
Se você pegar 25 sobre 600 e simplificar, você vai achar 1 sobre 24. Tá bom? Essa igualdade aqui, sinal de igual, ele não está aqui à toa. Ele realmente está falando para você. Essa fração é igual a outra. Elas são equivalentes. Tá? Elas estão crescendo ou diminuindo juntos. Isso aí tem que ser automático. Duas grandezas variáveis são diretamente proporcionais quando a razão entre cada valor da primeira grandeza e o valor correspondente da segunda é a mesma. Tá bom? Responda, não precisa. Vamos lá. Segunda situação. Essa situação aqui vai ser inversamente. A primeira é direta, essa daqui vai ser inversamente. Vamos lá. Um prêmio da loteria... travou. Um prêmio de loteria no valor de R$400 mil deve ser dividido igualmente entre certo número de ganhadores. Quanto maior o número de ganhadores, menor. Quanto mais gente ganha, menor será o valor que cada um receberá. Isso infelizmente acontece de verdade, né? Então vamos supor que a Mega Sena acumulou, tem lá 100 milhões. Se por algum acaso do destino as duas pessoas acertarem, aqueles 100 milhões vai ser dividido ao meio. Se 4 pessoas acertarem, vai ser dividido por 4. Então, o valor, o prêmio para cada pessoa, quanto mais gente ganha, menor será o valor. Tá? Então, ao mesmo tempo que eu aumento o número de ganhadores, eu diminuo o valor pago para cada um. Tá certo? Ó, duas grandezas variáveis são inversamente proporcionais quando o produto entre cada valor da primeira grandeza e o valor correspondente da segunda é o mesmo. O que está acontecendo aqui? Eu já vou explicar melhor quando a gente cair para fazer o exercício em si. Tá bom? Ele tá pegando aqui, está multiplicando. Ó. 1 vezes 400, 400. 2 vezes 200, 400. 4 vezes 100, 400. Então, repara que vai ser sempre o mesmo valor, né? 5 vezes 80, 400. 8 vezes 5, 400. Vezes 500, né? 10 vezes 40, 400. Então, esse produto aqui é o mesmo que ele falou aqui nessa parte azulzinho. Atenção, duas grandezas podem estar relacionadas sem que sejam direta ou inversamente proporcionais. Um exemplo disso é a altura, né? A altura de uma pessoa em relação à sua idade. Se essas grandezas fossem diretamente proporcionais, chegaríamos a resultados absurdos. Aí você nunca ia parar de crescer, né? Então imagine que uma criança com 1 ano de idade tem a altura de 80 centímetros, com 10 anos de vida, qual seria a altura dela, se fosse proporcional, né? Então passou 1 ano, 80 centímetros. Você ia pegar e multiplicar isso aqui por 10, né? Então, 8 metros de altura. Né? Chega a ser absurdo, né? Bom, chegamos ao ponto crucial aqui da aula. Prática de exercício. Aqui tem 2 exercícios feitos. Vou beber uma água aqui. Então vamos lá. Tem 2 exercícios feitos aqui. Uma herança de 300 mil será dividida entre 3 pessoas. Nossa, isso aqui é um clássico. Eu escuto muito esse tipo de exercício aqui. Em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente, quanto cada uma delas receberá. Como que é resolvido esse tipo de pessoa aqui? Então, a gente atribui, né, letras e números para determinadas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem aqui a pessoa A, a pessoa B, a pessoa C. Quando ele fala que é diretamente proporcional, você vai pegar A sobre 2, A está para 2, é assim que a gente lê, né? Assim como B está para 3, assim como C está para 5, que é igual a K. O que é K? Olha aqui, ó. É a constante de proporcionalidade. Vou voltar aqui para passar isso aqui para vocês. Lembra do primeiro exemplo aqui? Da farinha e do pão?
Quando ele pegou e colocou aqui, ó, 1 e 24, depois 25 e 600, ele não montou uma proporção? O que isso significa? Que cada quadrinho desse aqui, ó, 1, 24, 1,5 por 36, 2 por 48, 3 por 72, cada linha dessa daqui forma uma razão. A gente tem uma fração daquelas ali. A gente tem uma fração dessa daqui. E todas elas são iguais. Todas essas razões, todas essas frações, elas são iguais a 1 sobre 24. Só que elas estão de maneira equivalente. Todas elas têm ali uma constante de proporção. Tá certo? Todas elas são iguais àquele valor K que ele está dando aqui. Tá? Vocês podem ver que o exemplo de diretamente e o de inversamente, ele é muito parecido, tá? Eu já vou explicar quando a gente chegar ali na parte do inversamente. Vamos entender primeiro diretamente, que é mais fácil. Então, o que acontece aqui? Ó, igualando cada fração a k, podemos escrever a sobre 2 igual a k. O 2 não está dividindo, eu jogo para a direita multiplicando. Então eu posso dizer que A é igual a 2K. O 3, ele não divide o B. Se eu jogar para a direita, eu estou analisando de maneira individual, tá, pessoal? Uma fração, o K. A outra fração, o K. A mesma coisa que com C, né, sobre 5. 5 divide, vai para a direita multiplicando. Então eu posso escrever essas três igualdades aqui, ó. Eu posso dizer que C é igual a 5K, que B é igual a 3K, que o A é igual a 2K. Correto? Como a soma dos valores que cada um deverá receber é igual a 300 mil, sim, ó, está escrito aqui, né? A herança total é de 300 mil. Então, se eu somar todas as partes, não vão ser partes iguais, mas, contudo, se eu somar essas três partes, essas partes todas elas têm que dar 300 mil. Tá bom? Então, ó, como a soma dos valores que cada um deverá receber é de 300 mil, temos que A mais B mais C é igual a 300 mil. Só que você não escreveu aqui em cima para mim que A é igual a 2K, B é igual a 3K e C é igual a 5K? Então eu vou substituir, ó, A, 2K, B, 3K, C, 5K. Somo, eu tenho que 10K é igual a 300 mil, o 10 multiplica, joga para a direita dividindo, eu chego à conclusão que o K, que é essa minha constante de proporcionalidade, é igual a 30 mil. Logo, o A vai ser igual a 2 vezes 30 mil, 60 mil, o B, 3 vezes 30 mil, 90 mil, e o C, 5 vezes 30 mil, 150 mil. Matou a questão, tá? A grande dificuldade aqui, qual é? É você entender, né, esse mecanismo. Ah, professor, quer dizer que vai ser sempre assim? No caso da diretamente, a gente pode dizer sim. Vai ser sempre assim, tá? Ele vai te dar 2, 3, 4 valores. Nesse caso aqui ele te deu 3, tá? E cada valor desse, ele vai estar sendo ligado de maneira diretamente a um número. Então, repara que tudo isso é dado no exercício, tá? Essa parte aqui, ó, que eu estou circulando para você, essa parte que você pode pular, você pode sair daqui e vir para cá direto, se você já entendeu, né? Não é tão difícil assim, tá bom? Eu, quando for fazer exercício, daqui a pouco a gente vai fazer alguns, eu vou praticar com vocês, vocês vão ver que não é nada além do normal, não, tá bom? Então eu quero que vocês entendam aqui o exemplo feito, né? Que é para quando você travar, você volta no exercício feito, que é para você tentar dali partir para alguma coisa parecida, né? Usar a mesma lógica. Exemplo 2. Ele está resolvendo de um jeito aqui que eu preferia fazer de outro jeito, tá? Mas vamos tentar entender aqui, já que a nossa base é o livro, né? Então, 3 sócios de uma empresa resolveram dividir o lucro
de R$ 66.000 obtido durante os anos de funcionamento da sociedade, em parte inversamente proporcionais aos meses de férias que cada um tirou no período. Então, Maurício tirou 2 meses, Juliana 5 meses, Mônica 8 meses. Claro, a ideia aqui é o seguinte: quanto mais folga você pegou, menos dinheiro você vai levar. Você trabalhou menos. Essa é a ideia aqui, né? Por isso que é inversamente. Quanto cada um recebeu? Vamos lá. Como a divisão é em parte inversamente proporcionais aos meses de férias que cada um tirou, vamos representar por X a quantia que coube a Maurício, por Y a Juliana e Z a de Mônica. Isso aqui é bem basicão. Eu podia ter usado A, B, C também. Chamaremos novamente K, a constante de proporcionalidade. A gente sempre vai estar chamando de K, tá? Então, assim, temos X vezes 2. Lembra, quando é diretamente, a gente coloca dividindo. Quando é inversamente, a gente vai colocar multiplicando. Tá bom? Então, vai ser igual a xy vezes 5 e z vezes 8. Por que é xyz? Ele está chamando aqui em cima, né? Ele relacionou cada nome a uma incógnita. Tá certo? Por que o x é 2? Porque Maurício tirou 2 meses de férias. Por que y é 5? Porque Juliana tirou 5 meses de férias e Mônica tirou 8 meses de férias. Tá certo? Então, qual é a diferença da diretamente para inversamente? Diretamente, você vai dividir o A pelo 2, cada número pelo número proporcional que ele te deu, e na inversamente você vai ter que multiplicar esses valores. Todo o resto é igual. Todo o resto é igual. Eu vou analisar agora de maneira individual. Eu vou pegar aqui o x vezes 2 igual a k. Se o 2 multiplica, ele vai para a direita dividindo. Vou montar uma fração, olha aqui, ó. Tá certo? Y vezes 5 igual a k. Se o 5 multiplica, vai para a direita dividindo, ó. E o z, a mesma coisa. Então, de novo, a gente vai usar aquela conclusão. A soma dos 3 nomes tem que dar 66.000. Então, x mais y mais z, 66.000. Eu já sei quem é x, x é k sobre 2. Eu já sei quem é y, é k sobre 5. Eu já sei quem é z, é k sobre 8. Então, é só você substituir aqui, tá certo? Vamos efetuar aqui o MMC, isola o k, a gente já sabe quem é o k. Sabendo k, que é a constante da proporcionalidade, quebrou um cílio, você vai matar a questão, tá bom? Não tem muito mistério nisso, tá? Então, professor, onde é que o senhor disse que era difícil? É a interpretação, tá bom? Vai ter vezes que ele não vai falar para você que é direta, que é inversamente proporcional, tá certo? Principalmente quando chegar na regra de 3 compostos, que a gente vai precisar disso aqui de novo, tá bom? Exercícios, tá? Vou me ajeitar aqui, vou abrir o programa aqui, eu vou fazer alguns desses aqui com vocês. Então tá, voltando aqui, já preparados para a execução dos exercícios, né? Número 1 vai estar escrito assim para você, ó. Se os números 2, 3 e 5 são diretamente proporcionais aos números 6, 9, 15, nessa ordem importante, tá? Então vamos lá, número 1, deixa eu aumentar essa caneta aqui. Número 1, letra A, escreva a proporção correspondente. Então o macete aqui é o seguinte, é você colocar na ordem, tá? Se os números 2, 3 e 5, 2, 3 e 5, eles são proporcionais diretamente aos números 6, 9 e 15. Tá bom? Você pode constatar isso simplificando, por exemplo, esses números. O 2 e o 6, todos eles são divisíveis, né? Então, divide por 2 em cima e embaixo, você tem ali 1/3. Pronto, essa daqui é a constante.
o número que você simplifica, né? Em cima e embaixo ali, ó, simplifiquei, achei a irredutível, tá? Tava fugindo isso da minha mente. Então, a fração irredutível aqui, que todas elas são iguais, é 1/3. Essa é a constante. Tá bom? Então, a gente escreveu aqui na letra A a proporção, e essa daqui é a letra B. Beleza? Número 2. Na proporção a seguir, determina os valores dos termos desconhecidos. Bom, você vai olhar de maneira individual. Ó. Repara que isso daqui a gente usou aonde? Lá nos exercícios de exemplo, né? Naqueles problemas. Só que lá, vamos dizer assim, ó, foi um exercício completo. Aqui é só metade dele. Eu vou pegar aqui o x sobre 2, que é a minha primeira fração, é igual a 12. Depois, y sobre 3 é igual a 12. Z sobre 4 é igual a 12. É isso. É só isso que ele quer que você faça. Tá bom? O 2 não divide, vai para a direita multiplicando. Logo, x é igual a 24. O y é 3 vezes 12, 36. E o z é 4 vezes 12, 48. Ó, melzinho na chupeta, mamão com açúcar. 3. Os números x, y e z são inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Nessa ordem, ele já está montando para você ali, tá? Determina o valor de cada termo desconhecido. Show! Lembra que eu falei, não sei se vocês vão lembrar, na página anterior, no exemplo 2, que eu falei assim, pô, eu não montaria desse jeito. Por quê? Eu aprendi assim. Eu já estou achando até isso daí mais fácil, mas eu vou justificar aqui para vocês. A diferença da direta para inversamente é a seguinte. Diretamente, você simplesmente pega o valor que é relacionado e coloca embaixo do número. Então, na número 2, é x sobre 2. Ok, porque é diretamente. Nesse caso aqui é inversamente. Então, ficaria assim. X sobre o inverso do 2, que é 1 sobre 2. Tá? Lembrando que você não precisa ficar assustado, não precisa fazer desse jeito. 1 sobre 3, porque ó, é o inverso do 3. E z sobre o inverso do 4. Só que olha só. Quando eu escrevo assim, eu não estou colocando uma divisão de frações. Quando eu divido duas frações, eu sou perfeitamente capaz de dar o resultado dessa divisão. Por quê? Você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então fica x vezes 2 sobre 1. Então quando o camarada ele monta desse jeito aqui, já colocando x vezes 2, ele já está botando a resposta, entre aspas, para você. Ele já está te economizando você passar desse sofrimento aqui. Tá? Então a diferença, né, da armação é feio falar isso, né? Da confecção, vamos dizer assim, do exercício diretamente para inversamente, é porque inversamente, teoricamente, você deveria colocar o inverso do número. Só que ele já economizou ali um trabalho para você, já colocou como é que ficaria mais para frente. Bom, ok. Você pode decorar assim, tá? Então, voltando, né? Chega de blá blá blá. Deixa eu ver aqui, é 3. Eu esqueci o número que a gente tá. Ficaria x vezes 2 igual a quanto? 120. Então, nesse momento aí, se você já entendeu, meu chapa, pause o vídeo e tenta fazer, tá? Que aí eu vou fazendo aqui e você vai acompanhando comigo depois. Eu espero que você esteja acertando. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. Y vezes 3 é igual a 120. E z vezes 4 é igual a 120, beleza? Tudo que multiplica de um lado vai para o outro, dividindo. Logo, x é igual a 60, y é igual a 40 e z é igual a 30. E vê se não faz sentido. Ó. Quanto menor o número aqui, maior foi a minha resposta. Ó. Eu aumentei o número e diminuí a resposta. Aumentei mais e diminuí mais. Porque foi de maneira inversamente. Tá bom?
4. Se um automóvel tem 4 pneus, quantos pneus 5 automóveis terão nas mesmas condições? É uma questão aqui de grandezas diretamente proporcionais, né? Um automóvel tem 4, ele não está contando o step, hein? Deveria ter 5, mas enfim. Quantos pneus 5 automóveis terão? Então 5 vezes 4, 20. Parece piada, né? Se 2 cédulas de R$5 correspondem a R$10, quantos reais corresponderão a 4 cédulas de R$5? 4 vezes 5, R$20. C. Se uma caixa de fósforos tem 40 palitos, quantos palitos há no total em 8 caixas? Então 8 vezes 40. 8 vezes 4, 32. Coloca um zerinho, 320. D. Se duplicarmos o lado de um quadrado, o que acontece com a medida do perímetro desse quadrado? A gente pode fazer um teste aqui agora. Vamos supor que eu tenha um quadrado de lado 2. Tá? Quadrado de lado 2. Qual o perímetro dele? 4 vezes 2, 8. Se eu duplicar, vai passar a ser 4 agora. 4. 4 vezes 4. Botei a resposta aqui, né? Tô viajando, maluco. Enfim, igual a 8. 4 vezes 4 aqui, 16. Agora sim. Então, se eu duplico o lado, o que aconteceu com o perímetro? Eu dupliquei ele também. Tá bom? Ou seja, todas essas opções cresceram de maneiras proporcionais, são grandezas diretamente proporcionais. Ok? Ok? Vamos apagar. Aí, não é nada, não é nada. Foi 32 minutos de aula aqui. Minuto de aula. Vamos lá, 5. Se com velocidade de 40 km por hora um automóvel faz um percurso em 2 horas, quanto tempo levará para fazer o mesmo percurso se a velocidade duplicar, mantidas as mesmas condições? Então é o seguinte, ó. A gente pensa no seguinte: se eu andei 40 km por hora e eu fiz em 2 horas, se eu dobrar a minha velocidade, significa que eu vou chegar mais rápido ou que eu vou chegar mais lento, mais demorado? Meu trajeto vai ser mais demorado. Se eu aumentei minha velocidade, eu vou chegar mais rápido. Então meu trajeto vai ser mais rápido. Se eu dobro a minha velocidade, meu tempo diminui pela metade. Eu aumento a velocidade, o tempo faz o quê? Diminui. Aqui é uma grandeza, são grandezas inversamente proporcionais. A gente tem que se ligar nisso. Se eu ando a 80 km por hora, não vou levar mais 2 horas, eu vou levar apenas 1 hora no trajeto. Tá bom? 6. Considere que uma grandeza é representada pela letra X e outra grandeza é representada pela letra Y. Considerando que elas são inversamente proporcionais, tem-se que x vezes y, lembra que ele está multiplicando, ó, lá na 3, quando é inversamente eu multiplico, né? X vezes y igual a 100. Qual é o valor de x quando y é igual a 5? Então eu tenho x vezes y igual a 100. Ele quer saber x quando y é igual a 5. Tudo que multiplica vai para a direita dividindo. Logo, x é igual a 20. Por que tu ia botar outro zero ali, rapá? Faz isso não. Vai ficar feio no vídeo. Qual é o valor de y quando x é igual a 50? Então, 50 vezes y igual a 100. Tudo que multiplica vai para lá dividindo. Logo, y é igual a 2. C. Duplicando o valor de x, o que acontece com o valor de y? Bom, a gente pode tirar daqui, né? O
questão de lógica. A 5 não foi inversamente? Quando eu dobrei um valor, o que aconteceu com o outro? Caiu pela metade. Então, quando eu duplico um valor, o outro cai pela metade. É tudo inversamente proporcional aqui, né? Eu posso colocar aqui, duplicando o valor x, o que acontece? Eu posso colocar aqui será dividido por 2, ou então cai pela metade. Bom, enfim, vocês escrevam aí do jeito que vocês acharem melhor, né? É dividido por 2. A mesma coisa na D, né? Triplicando o valor de y, o que acontece com o valor de x? Será dividido por 3, é a terça parte de x, tá? Então, quando eu duplico 1, eu divido por 2 o outro, tá certo? Essa página aqui vai dar... A 8 não vai dar pra gente fazer, não. A 8 tá pedindo pra gente elaborar um problema. Fazer isso não. Posso pedir pra vocês fazerem isso depois. Quem é boa nisso aí é a Vivi. Vivi, quando a gente tinha essas aulas presenciais, ela sempre montava uns bons problemas. Botar ela para escrever um livro comigo. Ela vai montar umas questões para mim. 7. Uma corda de 120 metros de comprimento é dividida em partes diretamente proporcionais. Aqui a gente já tem um probleminha. Completinho, né? Aos números. Então, vamos lá. Serão as 3 partes. A, B e C. Ok? A primeira parte proporcional a 3. A segunda a 4. A terceira a 5. Tá certo? Tudo isso aqui vai ser igual a K. Tá bom? Determine o comprimento de cada parte. Vamos lembrar o seguinte. O A, quanto que vale o A? Se eu olhar só para esta primeira fração aqui, o 3 divide, vai para a direita multiplicando. Essa é a hora que você volta a questão, volta a página do livro e olha, por exemplo, 1. É idêntico, só mudou os números, mas todo o processo é igual. Tá certo? Todo o processo é igual. Acho que não preciso mais disso. Então vamos lá. O 3 divide, vai para a direita multiplicando. Então, A é igual a 3K. B é igual a 4K. E C é igual a 5K. Nem é tão demorado assim, né? Aí você fala para mim, a corda toda tinha que ter quantos metros? 120 metros. Logo, A mais B mais C é igual a 120. 3K mais 4K mais 5K é igual a 120. 3 mais 4, 7 mais 5, 12 é igual a 120. Logo, K, que é a minha constante de proporcionalidade, é igual a 10. Matei a questão? Praticamente. Por quê? O A é igual a 3 vezes 10, 30. O B é igual a 4 vezes 10, 40. O C é igual a 5 vezes 10, 50. Tá tranquilo? Tá bonito? Pô, professor, tu disse que era difícil. Eu disse que a interpretação era complicada, né? Mas não é nada demais. Depois que você pratica, fica, melzinho na chupeta. 8. Elabore e resolve 2 problemas com as situações descritas a seguir. Depois apresente um colega. Cara, acho que essa 8 eu não vou fazer porque eu não sei qual é a quantia, então eu posso botar um valor aqui, você em casa pode botar um outro valor. Então, para ficar um negócio padrão, não vou fazer essa 8. Não, cara, não faz isso não. Eu quero só o último. Vou fazer mais um aqui, que eu acho que já deu pra massificar bastante, né? A gente fez uma página inteira de exercícios e o restante é com vocês.
Depois a gente corrige aí. Bom, 9. Os números 6x e y são diretamente proporcionais. Vamos lá, vamos montar aqui a questão. Eu não sei só falar, eu tenho que montar. 6 está para 4, assim como x está para 8, assim como y está para 20, tá certo? São diretamente proporcionais aos números nessa ordem. Determine os valores de x e y. Bom, notem que ele não te deu a constante aqui. Quase não te deu. Ele te deu aqui uma fração com números inteiros que a gente consegue matar. Vamos dizer assim, essa aqui vai ser a tua âncora, vai ser a tua base. Por quê? Olha o que eu tenho aqui. Se eu pegar uma dupla de frações, eu tenho uma proporção. Multiplica cruzada, aplica um cruz credo. Tá certo? Depois que eu fizer isso, eu vou para onde? Eu vou para cá, ó. Eu pego esta com esta aqui. Tá? Então, vou só armar aqui para você, ó. 6 sobre 4 igual a y sobre 20. E qual seria a outra? Eu acho que vai ficar uma porcaria de amarelo. Vamos lá. Vai. Não vou. Verdinho. 6, menos mal, sobre 4 é igual a x sobre 8. Tá certo? Então, lembra do seguinte. Você nunca na tua vida você vai trabalhar com uma equação e duas incógnitas. Então, por exemplo, eu nunca poderia pegar essas duas aqui, porque eu tenho duas incógnitas. Não dá. Fica incompatível. Então, eu tenho que pegar sempre uma incógnita só. Isso aqui tá uma delícia, tá tudo rabiscado. Então, vamos lá. Eu posso multiplicar cruzado, eu posso aplicar o conceito de proporção, eu posso aplicar aqui, que eu acho até mais agradável, e muita gente vai concordar aqui comigo, o conceito de fração equivalente. Do 4 para o 20, eu aumentei quanto? Eu multipliquei por 5. Então, do 6 para o y, também tenho que multiplicar por 5. Ó. Por quê? É proporcional. Então, 4 vezes 5, 20. 6 vezes 5, 30. Y é igual a 30. Nem precisei fazer o cruz credo. Pô, professor, posso fazer? Pode, pô. Você pode resolver do jeito que você achar melhor. Posso aplicar o cruz credo aqui também, pô. Multiplicação cruzada, você fica à vontade. Mas olha como é que é molinho, ó. Do 4 para o 8 eu dobrei. Então, do 6 para o x, eu tenho que dobrar também. Logo, x é igual a quanto? É igual a 12. Tá certo? Então, com isso, a gente fechou essa página aqui. Fizemos uns bons exercícios. O próximo aqui ele já vai estar pegando a regra de 3. Simples, eu acho. Deixa eu ver aqui mais pra frente. Depois é molezinha. Eu não sei qual é a página aqui especificamente que está pegando a regra de 3 composta. Ou se ele está te dando a regra de 3 composta. Mas se ele não estiver dando a regra de 3 composta no livro, eu vou passar para vocês. Isso aqui é matéria de fundamental, tá? Eu vou ter que fazer um complementozinho aqui para vocês. Mas não é nada demais não, tá bom? Depende muito disso daqui. Se você entendeu isso daqui, vai passar tranquilão. Tá certo? Vou preparar uns exercícios para poder complementar isso daqui. E por hoje é só. Foi aí quase um tempo de aula. Tá certo? Fiquem todos com Deus. Tá certo, pessoal? E até a próxima. Fui!